abençoados com todas as bênçãos. Um ótimo dia a todos, graça e paz. Recebo que hoje já seja o nosso melhor dia, que tudo está bem. Seja bem-vindo a mais uma ministração aqui do Evangelho da Graça de Deus. Para você que está nos assistindo aí por essa gravação, hoje é dia 14/5/2023, ano da graça de Deus, quando Deus mesmo ali estabeleceu um novo pacto. Meu nome, se você por acaso ainda não me conhece, por acaso você nunca me assistiu, meu nome é Neilton Cardoso. O assunto que nós procuramos sempre tratar aqui, é o Evangelho da Graça de Deus. E falamos a partir aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, não é isso? Se você conhece o Rio de Janeiro, sabe de onde eu estou falando, da cidade maravilhosa. E falamos aqui a respeito do Evangelho da incircuncisão. Talvez você não conheça o que seja o Evangelho da incircuncisão. Talvez você esteja aí na religião por muitos anos, como eu estive, e não conhecia o Evangelho da incircuncisão. Diferente do Evangelho da circuncisão. São dois evangelhos, não é isso? E o nosso é o Evangelho da incircuncisão, que foi confiado ao apóstolo Paulo para nós, os gentios, depois da cruz de Cristo, depois que Cristo morreu, ressuscitou. O Evangelho da graça, o pacto eterno, esse pacto abençoado, ele veio desde antes da fundação do mundo, onde Deus estabeleceu todas as coisas, onde Deus demonstrou o seu amor para com seus filhos, escolhendo, predestinando aqueles a quem ele queria predestinar. E se revelou a nós depois da cruz, através do apóstolo Paulo. Teve um tempo da história onde a lei de Moisés foi inserida, mas não é para nós, os gentios. A lei de Moisés foi dada unicamente e exclusivamente para o povo lá judeu. Para nós, gentios, é a graça de Deus. Receba que tudo está bem na sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Abençoada Ana Maria, um prazer, uma honra tê-la participando aqui. Recebo que hoje seja o seu melhor dia. E se for possível, você que está nos assistindo ao vivo ou pela transmissão, pela gravação, compartilhe a mensagem, se for possível, não é isso? Para que outros também alcance, para que outros também possam ver, compartilhe a mensagem no seu Facebook, nas suas páginas aí. O que nós vamos falar pode mudar a vida de uma pessoa. Não eu, não a minha pessoa, não é isso? Mas o Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que o entendimento, a fé, ele vem pelo ouvir. É necessário que alguém ouça, e Deus mesmo, o próprio Deus, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo, não é isso? O próprio Deus muda a forma de pensar da pessoa, transforma a mente da pessoa, assim como transformou a minha, transformou a da abençoada Ana Maria, e tem transformado a de muitos filhos, somente o próprio Deus. Olha, muito obrigado pela sua participação. Temos um canal aqui no YouTube, canal chamado Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Se você puder se inscrever nesse canal, para nós será um prazer. Também nos ajude aí a fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo, muito obrigado pela sua participação. E deixa aqui te falar uma outra coisa aqui, não é isso? Tirando a religião e tirando o comércio, hoje é lembrado aí o Dia das Mães, né? O Dia das Mães é um dia muito, muito importante. Receba aí todo o meu carinho aí, todos os meus parabéns a todas as mães, porque o Evangelho diz que a mulher, a barriga, o ventre de uma mulher é a porta que Deus usa para trazer os seus filhos, os seus espíritos aqui para esse reino. Ele forma um corpo dentro da barriga da mulher e através desse corpo ele coloca o seu filho, que é o espírito. O Evangelho chama isso de participação. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 2, ele diz que, no verso 14, diz que os filhos participam, e essa participação vem através da barriga de uma mulher, quando é formada ali no ventre um corpo e Deus coloca ali. Então, meus parabéns aí a todas as mães, em especial parabéns à minha mãe, que está bem aqui, exatamente 1,5 metro aqui
de mim, aqui do meu lado direito, e gostaria de agradecer a ela por estar me criando ainda, isso, ainda está me criando, a mim e mais 4 irmãos, somos 5. Muito obrigado, porque se de repente você tem aí mais de 80 anos e pensa que não precisa mais da sua mãe, você está enganado. Você não precisa mais que a sua mãe te crie, você está enganado, porque enquanto você estiver por aqui nesse corpo de carne, a sua mãe estiver, até mesmo quando se ela for na sua frente, você vai precisar dela, dos conselhos que ela te deu, das borrachadas que ela me deu, e de tudo, né? A vida toda. Muito obrigado, mãe, pelo seu carinho, muito obrigado pela sua criação. E todas as mães que estão nos assistindo aí nesse momento. Então, vamos aqui tratar do nosso assunto aqui. Vamos tratar aqui do Evangelho da Graça de Deus. E o tema é Outro Jesus. Olha, um tema bem forte, né? Eu considero aqui bem forte. Outro Jesus, outro Espírito, mas é um Espírito é minúsculo, que quer dizer comportamento, é um outro comportamento, e um outro Evangelho. Tudo junto. Vamos aqui falar das razões explicadas pelo apóstolo Paulo, as razões que estão aqui declaradas pelo Evangelho da Graça, que tem levado, né, a religião ao sofrimento. Eu passei 35 anos lá na religião e posso falar para você que foram 35 anos de sofrimento. Por quê? Qual era o sofrimento? É mais um sofrimento contra a doutrina. Porque, olha, imagina você passar mais de 30 anos não tendo certeza do que vai te acontecer depois que você morrer. E era uma luta constante, era uma briga constante, querendo saber o que ia acontecer. Será que eu estou salvo? Isso me causava sofrimento, assim como causa nos abençoados. Tá querendo saber, pecado, via pecado em tudo. Por mais que eu me esforçasse, por mais que o abençoado se esforce, ele vai estar sempre se vendo em pecado. Isso causa um sofrimento, porque contra essa carne, abençoado, a luta não tem, é terrível, existe uma luta constante. Isso traz sofrimento para os abençoados. Ele está sempre se culpando, sempre se achando, não, eu que não tenho, eu que estou com pouca fé, eu que não estou. Isso traz sofrimento. E o Evangelho vai nos explicar aqui qual a razão, qual o motivo que a religião sofre. Por que eu sofria quando estava lá na religião? Uma denominação que nós conhecemos bem, talvez você conheça, até acredito que você conheça, que ela usa uma frase que fala assim, pare de sofrer. É até um slogan deles lá, eles usam lá nas suas fachadas, nos seus comerciais de televisão, pare de sofrer, admitindo o sofrimento daqueles que estão ali. Porque se você aponta assim, diz para alguém, pare de sofrer, é porque você está admitindo que aquela pessoa está em sofrimento. E essa denominação, ela usa, né, esse slogan, pare de sofrer, admitindo que estão ali em sofrimento. Então, o Evangelho, ele explica o motivo desse sofrimento. Por que a religião vive em sofrimento, estão sempre chorando, sofrendo, um dia está bem com Jesus. Eu usava muito, falava muito, não, hoje estamos felizes com Jesus, porque um dia estava, um dia não estava, por causa do sofrimento que é provocado pela religião. Então vamos ler aqui, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, verso 4, o verso que nós colocamos aí no anúncio do tema, não é isso? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Se for possível você acompanhar, né, para você saber o que nós estamos lendo. Diz assim, por quê? Veja bem, diz o apóstolo Paulo, porque se alguém, não interessa quem seja abençoado, se alguém for pregar-vos outro Jesus, veja bem, outro Jesus que nós não temos pregado, isso aqui são palavras do apóstolo Paulo. Ele está falando para a igreja de Corinto. Se alguém for pregar para vocês um outro Jesus que nós não temos pregado, ou vocês receberem um outro espírito, um outro comportamento, porque espírito com E minúsculo, um outro comportamento que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, aí no final ele diz, com certeza, não é uma escolha, não é uma dúvida, não, é uma certeza. Com certeza sofrereis. Com certeza. Olha,
quem está, veja bem, ele diz um outro Jesus e diz um outro Espírito, um outro Evangelho. Isso aí é um pacote. Isso aí vem tudo junto. Outro Jesus, um outro comportamento, um outro Evangelho. Por que, abençoados? Quem está em outro Jesus, aonde você ouve falar de um outro Jesus, também está em outro Evangelho, está em outro Espírito e também está em outro Evangelho. Por quê? Esse é um só pacote, não tem como separar. Não porque aqui nós temos o comportamento do Evangelho, mas falamos lá do outro Jesus. Não é possível isso. Onde se ensina outro Jesus, é outro Espírito, é um outro comportamento e também se ensina o outro Evangelho que foi aqui falado pelo apóstolo Paulo. Não tem jeito. Isso anda junto, é um pacote. Então diz o apóstolo Paulo, quem trabalha dessa maneira, quem vive dessa maneira, com certeza vai sofrer. Então, fica aqui bem claro, que nós precisamos entender quem é esse outro Jesus que causa sofrimento. Porque Paulo aqui ele foi bem fácil, aqui ele deixou bem claro. Se pregar outro Jesus, se alguém vos pregar outro Jesus, se vocês botarem aqui na sua mente, porque pregação é uma doutrina, não é isso? Pregação é uma doutrina. Se você receber uma outra doutrina, um outro ensinamento, um outro Jesus, diz o apóstolo Paulo, vai sofrer, abençoado. Então você precisa entender, precisa ver quem é esse outro Jesus. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 7. Vamos ver quem é, no versículo 4, versículo bem conhecido nosso, diz assim: assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que disse, se receber o outro Jesus vai sofrer, ele escreveu agora a Roma, e diz assim, no versículo 4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei de Moisés. De que maneira que está morto para a lei? Pelo corpo de Cristo. Aí fica a pergunta, como se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Entenda isso, o corpo de Cristo, aquele corpo que andou aqui por 33 anos, que esteve na cruz, se chamava Jesus de Nazaré. Para quê? Qual a razão que nós estamos mortos para a lei? Para que sejais de outro, não do mesmo, não do corpo de Cristo, de outro, daquele que ressuscitou. Veja bem, há uma diferença que o apóstolo Paulo faz aqui, do corpo de Jesus para aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala de duas manifestações, de dois Jesus, duas manifestações. O corpo de Cristo, que se chamava Jesus de Nazaré, mas também fala daquele que ressuscitou dos mortos. Ou seja, o Espírito, duas manifestações. Ele fala primeiro de Jesus de Nazaré, que cumpriu a lei de Moisés, e também fala da cruz, que ele morreu e ressuscitou. E nós que estamos depois da cruz, depois que Cristo morreu, nós pertencemos ao Espírito. Porque, segundo a Coríntios 3,17, o apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor é Espírito. O Senhor não é mais Jesus de Nazaré. Ele é Espírito, porque em 2 Coríntios também, no capítulo 5, no verso 16, ele diz que nós, depois que Cristo morreu e ressuscitou, não conhecemos mais a Cristo segundo a carne. Não temos assim doutrinas, quando ele diz não conhecemos mais, doutrinas dele segundo a carne. Depois que ele morreu e ressuscitou, Jesus de Nazaré acabou ali na cruz, ele morreu e ressuscitou, Cristo ressuscitado, o Espírito, nós não conhecemos mais as doutrinas que ele ensinava. O Jesus que Paulo ensinava é o que havia ressuscitado, o Espírito. Quando ele falou de outro Jesus que fosse pregado, fosse anunciado, que traria sofrimento, 2 Coríntios 11:4, ele estava falando de Jesus de Nazaré, o corpo de Cristo. Quando ele falou, se alguém pregar outro Jesus, esse outro Jesus era Jesus de Nazaré, porque o que ele pregava era o Cristo ressuscitado. Tem uma diferença aí, ele ainda diz mais, não pertencemos mais, não, esquece as doutrinas de Jesus de Nazaré, nós pertencemos àquele que ressuscitou. E mais,
1 Coríntios 15, 19, ele diz que se você espera, 1 Coríntios 15, 19, vamos ler aqui, ó. Vamos procurar aqui, vamos ler. Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 15, no verso 19, porque é um verso muito forte, muito pesado, né? Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Se esperamos em Cristo nesta vida, como é que é Cristo nessa vida? Jesus de Nazaré. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera na doutrina de Jesus de Nazaré, diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis. Olha, é um negócio assim bem forte. Então, com certeza, sofreremos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que temos que deixar as doutrinas de Jesus de Nazaré. Não conhecemos mais segundo esse corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Nós não somos contra, pessoal, veja bem, nós não somos contra as obras praticadas por Jesus de Nazaré, as 613 ordenanças, quando ele se batizou lá nas águas, quando ele foi apresentado lá no templo, quando ele circuncidou, né, ao 8º dia ele foi circuncidado, o jejum que ele fez lá no deserto, tudo que ele fez, nós não somos contra, não é isso não. Ah, vocês são contra Jesus? Não é isso. Nós apenas não o imitamos, nós não fazemos aquilo que ele fez. Por quê? Porque ele foi servo da lei. Veja bem, ele foi servo da lei. Romanos capítulo 15, verso 8, diz que ele veio para cumprir a lei. E ele foi o único que cumpriu a lei de Moisés, integralmente, os 613 mandamentos. E foi um pacto, abençoados, que já teve fim. A lei de Moisés já teve fim, já acabou. Romanos capítulo 10, verso 4, diz: Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê, para todo aquele que vive depois da cruz. E mais, para nós os gentios, nunca foi dada a lei de Moisés. Romanos capítulo 2, verso 14, diz que para nós que não temos sangue de judeu, que não pertencemos àquela nação, que não passamos por aquela época, para nós nunca foi dada a lei de Moisés. Deus nunca, veja bem, nunca nos julgou, nunca nos viu segundo a lei de Moisés, nunca nos condenou, nunca nos absolveu segundo a lei de Moisés. Nós hoje vivemos por fé. A lei de Moisés foi dada unicamente, exclusivamente ao povo judeu, que também já teve fim. Se hoje existe algum judeu querendo cumprir a lei de Moisés, está tão errado quanto um gentio que faz jejum, que vai para os montes, que faz circuncisão, está tudo errado, porque o próprio Deus já deu fim a essa lei, acabou, não existe mais. A Igreja de Cristo hoje, ela sofre, os nossos irmãos, as religiões de um modo geral, todas elas, sofrem porque querem viver de acordo com as práticas de Jesus de Nazaré. Se você olhar o que as igrejas chamadas evangélicas, por exemplo, tudo que acontece ali dentro são práticas de Jesus de Nazaré, batismo nas águas, apresentação de criança, e tudo ali, Santa Ceia, dízimos, tudo que veio lá da lei de Moisés. Por isso que vive em sofrimento, não tem certeza de salvação, é uma confusão, é muita briga, e um puxa para lá, outro puxa para cá, e você vai para o céu, você vai para o inferno, e Deus não podia fazer isso. Por quê? Querem viver de acordo com as práticas de Jesus de Nazaré, esperando acontecer o que o próprio Jesus, o próprio Deus falou na cruz, que já aconteceu. Se você ler aqui comigo João, vamos aqui a João, livro histórico de João, no capítulo 19, no versículo 30, olha, veja bem aqui uma coisa muito séria que Jesus falou e que os nossos irmãos, pelo menos eu, quando estava lá na religião, também não levava em consideração. Uma coisa muito importante que Jesus falou ali na cruz, João capítulo 19, verso 30, ele diz assim, ó, e quando Jesus, ali na cruz, Jesus de Nazaré, tomou o vinagre, você sabe que deram vinagre, ele teve sede, e deram vinagre para ele beber no lugar de água, ele disse assim, ó, está, o quê? Consumado. Está consumado. Tudo que ele veio fazer está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Acabou toda a obra. O que ele quis dizer ali para nós, meus abençoados? Que batismo nas águas, jejum, Santa Ceia,
dízimo, toda aquelas obras, 603 ordenanças, estavam consumadas. E se está consumada, por que eu vou fazer? Se o próprio Cristo, se o próprio Deus, ele deu fim àquelas obras, aquilo ali. Foi consumado, ele mesmo disse. É uma frase que, se você perguntar a qualquer um evangélico, ele vai saber falar, não, realmente Jesus falou, está consumado. Mas continuam fazendo tudo aquilo que ele disse que estava consumado. Por isso vem o sofrimento, porque está indo contra o que o próprio Jesus falou. Ó, está consumado, acabou, vai para casa descansar, vai viver a tua vida, mas não faça o que Jesus fez, porque ele disse que está consumado e você vai sofrer. O caminho, veja bem, o caminho que foi proposto por ele, você conhece bem, né? Outro verso que a religião conhece muito, João 14:6, eu sou o caminho, Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, tem uma briga aí, se vem ou se vai ao Pai, é por mim, palavra de Jesus de Nazaré. Só que esse caminho teve fim na cruz. Acabou, ó, o caminho, que eu sou o caminho, a verdade e a cruz, e a vida, teve um final ali na cruz, quando ele disse está consumado, onde ele mesmo, o próprio Deus que estava ali naquele corpo de carne, ele mesmo nos abriu um novo e vivo caminho. Ele não largou a igreja aí a deriva, não. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Está escrito aqui, ó, Hebreus, vamos ler o novo e vivo caminho. Hebreus, é difícil encontrar um evangélico que conheça esse verso aqui, ó. Hebreus capítulo 10, verso 19, que diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque antes da morte de Cristo, ninguém podia entrar no santuário, somente o sumo sacerdote, com a devida coisa estabelecida pelo próprio Deus, somente ele. Mas depois que Cristo morreu, ele nos deu ousadia, permissão para o Filho entrar no santuário. E no verso 20 diz assim, ó, pelo novo e vivo caminho, que ele mesmo, o próprio Deus, nos consagrou. De que maneira? Pelo véu, isto é, pela sua carne. O próprio Deus ali na cruz, ele nos abriu um novo e vivo caminho. O caminho que ficou para trás, Jesus de Nazaré, envelheceu, acabou. Não é mais eu sou o caminho, agora é um novo e vivo caminho. O caminho de Jesus de Nazaré para a igreja hoje traz sofrimento. Se você se meter no caminho de Jesus de Nazaré, eu sou o caminho e a verdade, querer trilhar esse caminho, fazer as coisas que ele fez ali, com certeza, abençoado, com certeza. Nós temos visto isso, eu passei por isso, tenho certeza que o meu irmão Dino Sani, que está aqui ao vivo, me assistindo, com certeza ele passou nesse caminho e com certeza ele sofreu também. Porque esse caminho traz sofrimento, porque esse caminho foi proposto para ele, para Jesus de Nazaré, e não para mim, não para você. Ele veio ali, abençoados, ser o nosso substituto. Ele veio trilhar um caminho que eu não... Olha, eu de maneira nenhuma, com certeza, você de maneira nenhuma conseguiria trilhar esse caminho. Esse caminho já foi concluído. Já acabou, abençoado, já acabou. Se você se meter, andar, fazer essa trilha aí, você vai sofrer e não vai chegar a lugar nenhum. Porque esse caminho era só dele, só dele. Ele foi ali até a cruz. O outro Jesus, o de Nazaré, o corpo da participação em carne e sangue. Lá em 1 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo diz que Deus mesmo participou, não é isso? Grande é o mistério da piedade. Deus mesmo, num corpo de carne, Jesus de Nazaré. Em Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que Deus mesmo participou desse corpo. Ele participou, fez o caminho ali, nasceu lá no ventre de Maria e morreu na cruz, cumprindo tudo que havia sido determinado por ele mesmo, no Espírito, que é Deus mesmo. Mas, e mais, abençoados, andar nesse caminho, no caminho de Jesus de Nazaré, com certeza traz um outro comportamento, traz um outro espírito, traz o comportamento das obras. Você pode ver que os irmãos, os nossos irmãos, eu era assim, quando estava lá trilhando, não, vamos, Jesus fez, eu tenho que fazer também, Jesus jejuou, eu tenho que jejuar também. Esse caminho
só vai te trazer sofrimento. Hebreus, capítulo 6, verso 1, o Evangelho ensina a deixar esse comportamento de obras. Olha, é outro verso que eu não conhecia. Sinceramente, eu li a Bíblia por 35 anos lá na religião, né, e esse verso aqui eu não conhecia. Parece ele estava oculto aqui na minha mente, que diz assim, ó, Hebreus capítulo 6, pelo que? Deixando já. É para deixar, não é para fazer, não é para praticar, abençoado. É para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. E veja só, prossigamos até a perfeição, para o caminho perfeito, o novo caminho. Isso, e para isso que ele veio. Não lançando de novo, porque ele já lançou uma vez. Jesus de Nazaré já lançou uma vez, não lance de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e dos eternos, e tem mais 600 e tantas aí, opções aí para você ver, que tem que ser deixado, porque esse comportamento de obras traz sofrimento, porque esse comportamento, essa prática, é um outro espírito, é um outro comportamento. E diz o Evangelho da Graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo, se você se meter nesse espírito, se você se meter nesse comportamento, com certeza, sofrereis. Falamos porque está escrito e falamos porque vivemos dessa maneira, vivemos dessa prática. E sofremos bastante. Quanto sofrimento nós passamos aí por quase 35 anos, nesse que eu passei ali na religião, entrei lá, tinha 10 anos de idade, com 12 anos passei pelo batismo nas águas, e quando o próprio Deus me tirou de lá, que iluminou meus olhos, eu já era pai de 2 filhos, e já estava 40 e tanto, quase 50 anos, fiquei mais de 35 anos, debaixo do sofrimento. Por quê? Queria andar, né, nesse Jesus de Nazaré, fazendo o que ele fazia. A religião, ela tem um comportamento indevido. É um comportamento indevido, mas não próprio para nós, depois que Cristo consumou todas as coisas, abençoado. O comportamento que a religião te passa, o espírito que a religião te ensina, olha, você tem que se batizar nas águas, você tem que todo mês comer pãozinho e vinho, Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa judaica, não existe nesse nome na Bíblia, Santa Ceia, um comportamento indevido. Dízimos é um comportamento indevido, não é para nós, os gentios, tudo consumado por Cristo, tudo consumado, abençoados. É isso que o Evangelho nos ensina. Não se meta nessas coisas de Jesus de Nazaré, nessas práticas, porque você vai sofrer, não vai ter certeza de nada. É muito comum você conversar com um abençoado que está na religião 50 anos. Eu tenho parentes, sei quando eu nasci, já estavam na religião, estão até hoje, né? Estão até hoje. E não tem certeza o que vai acontecer com ele depois que sair desse corpo. Você tem certeza da salvação? Tem certeza? Estou me esforçando, né? Estou fazendo o que eu posso. Jesus é que sabe, Deus é que sabe. Sofrimento, 50 anos de sofrimento. Por quê? Está se metendo nessas coisas, porque o sofrimento ele vem por fazer o que Jesus já fez. Se você se meter com jejum, com batismo, pessoal, é o Evangelho que fala. Isso aqui não é a minha opinião, não é porque o abençoado Orlando Alves gosta, isso é bonito, né, abençoado? Não é isso, é que está escrito aqui, está escrito, o Evangelho diz, se você se meter com as obras da lei, você vai sofrer, vai se meter debaixo de um outro comportamento. A religião, ela quer imitar Jesus de Nazaré. Mas, abençoado, uma coisa muito séria, que eu sofri muito, ele veio a ser o nosso substituto, não o nosso exemplo, não o nosso modelo. Ele não veio aqui, eu vou fazer, agora vocês aprendam como é que faz, e façam também. Não, nada disso, nada disso. Ele veio fazer para que eu não fizesse. O motivo, a razão principal de eu não me batizar nas águas é porque ele já se batizou. A razão principal que eu não preciso participar de Santa Ceia, desse negocinho aí, é porque ele já participou. Sabe por que eu não preciso morrer lá na cruz cravado lá? É porque ele já morreu.
É isso, abençoado. Essa é a razão. Então, veja bem, qual é o nosso espírito? Porque é um outro espírito. Vamos ver aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Olha o que diz aí, 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus, olha só, Deus, o Espírito, porque Deus não nos deu o espírito, o comportamento de temor, de medo, de sofrimento. Deus não nos deu esse espírito, esse comportamento. Um filho de Deus não pode viver com esse comportamento de medo. Ai, meu Deus, o diabo tá me perseguindo, o diabo está ao derredor, eu estou em pecado. Deus não nos deu esse comportamento, abençoado, mas o comportamento de fortaleza, sabe? Fortaleza, nada pode te derrubar, porque você está seguro na mão de Deus, e de amor e de moderação. Espírito de fortaleza, de amor e de moderação. O nosso comportamento, abençoado, o espírito que está em nós, espírito com E minúsculo, é de fortaleza, veja bem, fortaleza de Deus, amor e moderação. Um comportamento de fé. É esse o nosso espírito, abençoado. Não é o espírito de medo que é implantado pela religião, que você não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, e muito menos você sabe para onde vai. Por quê? Está se metendo debaixo de um comportamento de um Jesus, de um outro Jesus, que é o Jesus de Nazaré. Não, aí não serve. Agora, o outro Jesus, o outro Espírito, é encontrado, sabe aonde? No outro evangelho. Quando você se mete com o outro evangelho, você vai se meter com outro Jesus e, por consequência, com um outro comportamento. Por causa, veja bem, por causa da história de Jesus de Nazaré, que é contada, a história de Jesus de Nazaré, a religião ensina a existência de 4 evangelhos. Tenho certeza que, olha, quando eu estava lá, eu gosto de falar de mim mesmo, eu não citar aqui ninguém, não falar de ninguém, eu gosto de falar de mim mesmo. Quando eu estava na religião, quando o reverendo lá falava assim, vamos pegar a Bíblia e vamos abrir no Evangelho, automaticamente eu procurava Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas esses 4 livros abençoados não são evangelhos, não pode ser chamado de evangelhos. Bom, vamos ver aqui o que escreveu aqui o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 9, porque nós falamos assim, as pessoas, eu tenho uma parente minha que quase me bateu, né, quando eu falei isso para ela, né? Olha só, olha, Hebreus capítulo 9, no verso 15, vamos ler o verso 15, diz assim, e por isso é mediador de um novo testamento, falando de Jesus de Nazaré, para que, intervindo a morte, acontecendo a morte, quando a morte acontecer, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, que era a lei de Moisés. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. E o verso 16, por quê? Onde há testamento, veja bem, testamento é uma promessa de que você vai receber alguma coisa. Onde há testamento, necessário é que intervenha, que aconteça a morte do testador. E quem era o testador? Jesus de Nazaré. Olha só, por quê? Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Claro que não, né? E aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus estava vivo. Para ser considerado o Novo Testamento ou Evangelho, como nós chamamos de Evangelho, o mediador, Jesus, teria que morrer. E nesses livros ele não estava morto, ele estava muito, muito vivo. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 7, vamos ler também, que é bem importante aqui, para que aqueles que não conhecem ainda também conheçam. Gálatas 2, capítulo 7, diz o apóstolo Paulo assim, antes pelo contrário, falando aqui dos apóstolos, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado a Paulo, o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o da circuncisão. Paulo chama a doutrina ensinada por Jesus de Nazaré, e que foi confiada a Pedro, de circuncisão. Outro evangelho.
porque o dele era o evangelho da incircuncisão, pois o evangelho confiado a Paulo para os gentios foi a incircuncisão, a graça de Deus. Dois evangelhos abençoados que a Bíblia fala, o evangelho da circuncisão, que foi antes da cruz, veja bem, o evangelho da graça de Deus, que era a incircuncisão, depois da cruz. Vamos ver aqui em Romanos, que ele fala com mais clareza, é importante que você leia, veja isso, Romanos capítulo 1, verso 5, diz assim, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, esse qual é Deus, pelo qual Deus recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Graça é o evangelho da incircuncisão que foi confiado a Paulo, que passou para todos os gentios. Então, quando o apóstolo Paulo escreve outro evangelho, 2 Coríntios 11, 4, estava falando da lei de Moisés. Com certeza o sofrereis. Quando ele diz, se vocês derem ouvido à doutrina do outro evangelho, que é a lei de Moisés, um pacto de maldição e morte, com certeza sofrereis. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 6, ele disse que mesmo que seja um anjo que vos ensine um outro evangelho, uma outra doutrina diferente da graça de Deus, com certeza vocês vão sofrer. O que ele afirma no final do verso, não é isso? Olha, Jesus de Nazaré, obras da lei, evangelhos da circuncisão, olha, abençoados, são práticas. Se você receber essa doutrina, hoje se você receber essas doutrinas, depois de tudo consumado, com certeza você vai sofrer. É isso que diz o apóstolo Paulo, abençoado. É isso que diz o apóstolo Paulo. Se você se meter debaixo das doutrinas praticadas, que estão sendo praticadas em todas as igrejas chamadas evangélicas, em todas as religiões de um modo geral, porque todas elas vieram lá da lei de Moisés, que foram praticadas lá por Jesus de Nazaré, com certeza você vai sofrer. Nós, depois que Cristo morreu, ressuscitou e tudo foi consumado, ali que o templo foi destruído, ali que as práticas cessaram, nós pertencemos ao ressuscitado. Nós pertencemos ao Espírito. O reino é espiritual. Vivemos por fé e não por obras. Se você se meter debaixo das obras e deixar a fé, porque não, eu tenho fé, mas você vai jejuar, você vai pegar um copo, aqui um copo com água, beber depois da oração, falar porque isso não é fé, isso é obra. O Evangelho diz que nós vivemos por obra, isso é um outro espírito, isso é um outro Evangelho. E o apóstolo Paulo disse, vai sofrer, com certeza. E nós temos visto e passamos por isso várias vezes. O nosso Evangelho é o da incircuncisão. Evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo ali, quando Deus mesmo levou e revelou a ele. É o nosso Evangelho. Não se meta debaixo do outro Evangelho, que é o Evangelho da circuncisão. Na época de Paulo, havia lá alguns pregando outro Jesus, a doutrina lá de Jesus de Nazaré. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, no verso 17, ele disse que aquele que se une ao Senhor, aquele que se une a Deus, é um só espírito com ele. Espírito, não carne, Jesus de Nazaré. Espírito, nós estamos unidos a Deus aqui, com espírito. Escrevendo a primeira carta também a Coríntios, no capítulo 3, verso 16, diz que nós somos, habitação do Eterno. O próprio Deus habita no teu espírito, não é as doutrinas de Jesus de Nazaré. Nós pertencemos àquele que ressuscitou. Então, na época de Paulo, tinha aqueles lá que ensinavam essas coisas. E veja bem, Paulo escrevendo aqui aos Gálatas, no capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, no verso 19, ele diz assim, meus filhinhos, Paulo chamando aqueles irmãos de filhinhos, por quem, de novo, outra vez, sinto as dores de parto, até que Cristo, não é Jesus de Nazaré, até que Cristo seja formado em vós, até Cristo ser formado em vós. A religião, se você se meter na religião, abençoado, o que vai ser formado em você é Jesus de Nazaré, na sua mente.
outro evangelho na mente aqui, na mente das pessoas. É o que a religião está formando, um outro comportamento. É fato, é fácil você identificar isso. A religião ela forma um comportamento diferente do evangelho. Os santos não têm certeza de nada, né? Estão se esforçando para conseguir alguma coisa que já foi dada a ele. É como você reclamar de alguma coisa, de um pagamento, por exemplo, que já está depositado na sua conta. Já foi tudo depositado, abençoado. Deus já te fez completo. Você não tem que fazer, você tem que crer e viver de acordo com o que ele já fez. Não se comportar para conseguir, mas se comportar porque já foi conseguido para você. E ele mesmo. O pacto da graça, o pacto da incircuncisão é que forma Cristo, o ressuscitado aqui no Espírito, na nossa mente. É necessário que você entenda isso, é necessário que você deixe Jesus de Nazaré, que você deixe o outro evangelho para se livrar desse espírito, desse comportamento de obras. Porque o nosso comportamento é aqui no Espírito. O próprio Jesus falou nisso. O reino é espiritual. Nós apenas participamos desse corpo de carne, mas não somos desse corpo. Não é isso? Nós somos aqui, do eterno, nós somos o Espírito. Então, abençoados, recebo que tudo está bem na sua vida, recebo que hoje já é hoje o seu melhor dia. Mais uma vez, os meus parabéns aqui para todas as mamães. E peço a você aí que, se for possível, compartilhe aqui essa mensagem para que chegue a outras pessoas. E também temos aí um canal no YouTube. Se for possível, também nos procure lá. Abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso. Se inscreva. Para quê? Para que a palavra corra e seja glorificada, para que outros irmãos também entendam que eles são do ressuscitado, que eles abandonem as práticas de Jesus de Nazaré. Abençoados, olha, vou te falar aqui bem sério, não existe nenhuma possibilidade de alguém ser feliz aqui nesse mundo, no espírito aqui, na mente, viver uma vida tranquila. Você pode ter muito dinheiro, ter uma vida regalada aqui, comer do bom e do melhor, mas aqui na sua mente, se você se meter com Jesus de Nazaré, você nunca vai ter certeza de nada, você nunca vai ter convicção de quem você é, de onde você veio, e se falar, vai ter medo do inferno, medo do diabo. Por quê? Você está se metendo em outro espírito, você está se metendo em outro Jesus, e vai te provocar um outro comportamento. O nosso espírito é o próprio Deus que habita aqui. O nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão, de Romanos até Hebreus, que nos dá segurança, que nos dá tranquilidade e nos faz felizes nessa vida, enquanto estivermos por aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 5, no verso 17, diz que aqueles que recebem esse conhecimento, o conhecimento do Evangelho, vivem felizes, abandonam o sofrimento. Então, se você quer fazer o que diz aquela denominação, pare de sofrer, só com o Evangelho da Graça. Porque se você se meter com Jesus de Nazaré, o sofrimento só vai aumentando, você nunca vai ter certeza de nada. Tá bom, abençoado? Um ótimo domingo para todos e recebo que domingo que vem estaremos aqui de volta. Muito obrigado pela sua atenção, a todos que estão aqui ao vivo nesse momento. Muito obrigado, eu me sinto honrado pela sua participação. É isso, como nós falamos aqui outras vezes, quando nós começamos, não pensávamos assim, de alcançar tantas pessoas que estariam nos ouvindo, não a mim, porque de mim mesmo não tem nada para acrescentar na sua vida, mas o Evangelho da Graça, que transforma a nossa maneira de viver, nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos comportarmos. Hoje somos pessoas melhores por causa do Evangelho da Graça de Deus. Bom, abençoados, um ótimo domingo a todos e até a próxima reunião. Abençoados com todas as bênçãos.